mais um ano se acaba, né? Chega ao fim, mais um ciclo termina, experiências adquiridas, visões reforçadas, conceitos reestruturados. A humanidade sempre passa por ciclos. As pessoas, os indivíduos, eles sempre passam por ciclos, né, que se abrem, se desenvolvem e terminam. E daí sempre há um balanço desses ciclos. Nós chegamos num ponto em que é preciso tomar uma decisão, né? Pelo menos em linhas gerais. Há coisas que não podem mais ser adiadas, não podem ser mais colocadas lá para frente. E essas coisas são interiores, são questões do próprio ser, de como ele concebe tudo, a vida, a finalidade da vida, o significado da existência humana, né? O significado de tudo isso que está aí. E muitas pessoas fogem disso, né? Eu não me canso de falar sempre a mesma coisa com variações, porque essas são as únicas coisas importantes, ou é a única coisa importante, que é a evolução do ser, o regresso à nossa morada original, ao nosso destino final. Então, quanto mais a gente puder acelerar esse processo, antes nos orientarmos, né, na direção correta e daí acelerarmos, melhor. Porque o resto são só coisas vazias por si mesmas. É tudo secundário. Não adianta a pessoa ter um monte de movimentações na sua vida exterior, de todos os tipos, e não ter nada de vida interior. Não permear nada do que faz com algo mais profundo, significativo, com um sentido. Enquanto as pessoas não verem sentido nas coisas do mundo, né, que apontam, na verdade, para um outro mundo, um outro universo infinito, eterno, absoluto, ordenado, justo, belo, simples, mas não simplório, enquanto isso não ocorrer, a humanidade vai continuar se esfolando, vai continuar sofrendo. Então, não se trata de você largar as suas coisas e buscar seguir um grupo, né, ou fazer alguma coisa seguindo uma receita, né? Inclusive aqui eu não passo receitas, né? Eu só mostro alguns princípios. Eu sempre, parecido com o que o Balde faz, eu fico no mais puro, né? Porque eu sinto que isso é o correto, né? Isso é o natural, isso é a verdadeira vias da gente conseguir atingir coisas fantásticas. A gente tem que ser o mais simples possível e ir explicando as complexidades do mundo a partir dessa simplicidade. E esse simples pode se traduzir nessa visão unitária, né? Nessa unicidade das coisas, nessa substância única que permeia tudo e que vai adquirir vários tipos de manifestação nos vários níveis do nosso universo. Eu venho fazendo esse trabalho, né, de tentar exprimir essas coisas que são tão fantásticas e tanto influenciam o mundo. Eu sei disso porque eu enxergo, né, eu consigo estabelecer essa relação e muitas pessoas confirmam isso, só que não percebem que estão confirmando.
Então eu venho fazendo isso, tentando mostrar para as pessoas que, olha, essas coisas que você acha que é só mais um assunto, né, uma modinha, no fundo é uma interpretação do seu intelecto, né, que está transformando a coisa mais fantástica numa coisa que é uma bolinha no mar de bolinhas. E isso está sendo o motivo de vosso sofrimento, né, de você nunca sofrer muito para ter pouquíssimo avanço, ou às vezes não ter nenhum. E daí eu venho, né, eu tenho um blog, né, e agora eu não escrevo mais, porque eu escrevi já muito. Eu comecei a escrever no início de 2013, né, comecei a colocar inicialmente em redes sociais meus textos. Eu fui percebendo que pessoas achavam fantástico uma ou outra, mas logo depois já não procurava saber algo mais. A imensa maioria via a coisa tanto faz como tanto fez. Daí passou um tempo, eu juntei os textos, eu abri, né, o meu blog, o espaço virtual, e eu comecei a colocar os textos de forma cada vez mais ordenada. E mudou um pouco, né, as formas, eu organizei mais nos últimos anos, mas todos os textos sempre foram ancorados nas visões que eu tinha do mundo. Os textos provinham do meu interior, né? Muito mais via intuição do que um texto racional, estruturado, planejado, com embasamento, apesar de alguns terem referências. Mas as referências, na verdade, as poucas referências em alguns dos meus ensaios, são apenas para confirmar, né, aquilo que eu tenho por visão, né? Não é algo que eu peguei e daí eu coloquei lá adaptado. E eu fiquei, né, de 2013, mais ou menos de julho, agosto, setembro de 2013 até o final do ano passado, né, dezembro de 2022, produzindo textos após textos, né? Totalizou em torno de 600 textos, num período que vai de 2013 a 2022, 9 anos de produção textual. O último texto, inclusive, que eu fiz, né, foi em dezembro do ano passado, fez exatamente um ano. Hoje é intitulado Deus, né? Quando eu produzi, né, soltei isso de mim, eu vi que eu estava fechando um ciclo, né, que já deu. Eu falei, né, para mim mesmo, porque não adianta continuar produzindo coisas se tudo de importante já foi solto, né, já foi despejado, né, já foi revelado ao longo desse período de 2013 a 2022. Tudo, né? Todas as questões que a pessoa imagina, vários pontos que muitas pessoas gostariam de falar, que as fascinam, né? Seja do ponto de vista da lógica, da ciência, né? Das linguagens, das filosofias, dos filmes, né? Das música, das artes, das relações humanas, afetivas, sociais, do ambiente, questões energéticas, questões psíquicas, comportamentais, questões interiores, místicas, né, religiosas. Seja qual for a questão, né, a questão política, econômica, as pessoas podem encontrar coisas lá em sua forma mais pura, né? Sem entrar nos pormenores desse mundo, mas capaz de orientá-los. Então eu deixei isso, né? Quando eu escrevi, eu nunca me planejava, nunca ficava pensando, né, quantos iam ver ou não os textos, o impacto que iam ter. Eu simplesmente soltava a coisa lá porque eu sentia que
era uma coisa dentro de mim que precisava sair, né? Então eu às vezes pegava, abria o computador de uma música e ia despejando a coisa. É como se tudo tivesse pronto, eu só dava uma organizada para conseguir apresentar a coisa mais ou menos de uma maneira que as pessoas conseguissem compreender. Então isso foi um fenômeno que ocorreu, né, me governou durante quase 10 anos na minha vida. E quando eu lancei o último texto, intitulado Deus, eu sentia que eu ia começar uma nova fase da minha vida. E logo depois, em janeiro, isso veio a se revelar, né? Eu comecei a trocar um monte de correspondência com uma pessoa, né? É como por e-mails. É como escrevemos tantos nessa troca de mensagens, né? Mensagens visando resolver os últimos problemas, né? Falamos sobre questões que sempre me agradaram. Era eu e um senhor, né, já de idade, adepto da antroposofia, e a gente acabou até se tornando amigos, né? E a gente deve ter trocado umas 150 páginas de e-mails, tentando um compreender mais a fundo o que o outro sabia sobre essas coisas do nosso mundo e que vão para além, muito além do nosso mundo. E daí eu comecei também a dar uma série de lives, né, no canal do Flávio Vale. Alguns aqui, inclusive, vieram para esse canal me conhecendo lá. E eu comecei a fazer isso porque eu vi que o ambiente onde eu estou não existe nenhuma receptividade, né, nenhuma condição para fazer isso. Fora que fazer isso, né, de forma presencial já é dificílimo, né? Então eu também, percebendo isso tudo, eu me lancei nesse outro ambiente, né? E hoje, né, eu vou dar uma live no fim do ano, ainda nem sei sobre o que eu vou falar, mas de janeiro desse ano até dezembro, né, eu devo completar 7 ou 8 palestras que eu dei ao vivo. 10, 15, 20 mil pessoas assistiram cada uma, né? Muitas, não duvido que sejam mesmas pessoas, mas são coisas que, de certa maneira, estão presentes, né, nos textos que eu escrevi, na minha maneira de ser, né, nos vídeos que eu faço aqui no canal, só que eu apresento em formas mais ordenadas, né, de palestras, de lives, com pranchetas, powerpoints, ilustrações, para tentar esclarecer para as pessoas, né? Para mostrar para as pessoas que essas coisas não são para o meu bem, né? Essas lives não são para mim ficar famoso, né? Mas são as chaves de redenção da humanidade, né? Na verdade, eu estou transmitindo o que grandes já vem falando há milênios, né? E de forma cada vez mais fantástica, especialmente nos últimos séculos e nos últimos século que passou, onde eu coloco, né, como destaque a obra de Pietro Baldi, Huberto Roden, Abdrushim, né, mas eu coloco o Baldi ainda como o maior expoente do pensamento e da visão e da vivência do Cristo, né? E eu não estou aqui falando de religião, né? Apesar de falar do Cristo, não estou falando de nenhuma religião que se apropriou, né? Quis se apropriar dele, falando que só ela pode tratar disso. Se Deus é tudo, Ele está em tudo, a todos os momentos e em todos os níveis no nosso universo e além dele, então ninguém pode ser proprietário dessa questão, né, de tratar das coisas do Espírito. Então Deus pode ser visto em qualquer coisa, contanto que você tenha o olho espiritual desenvolvido, já aberto. As faculdades intuitivas, né?
a intuição deve estar funcionando para que você consiga trabalhar nesse mundo, se relacionar com esse plano infinitamente superior ao nosso plano mundano. Então isso foi o que eu fiz durante esse ano de 2023. Por isso eu deixei de escrever os textos. Basicamente já deu, né? Agora eu estou em outra fase. Eu estou dedicando aos vídeos aqui por enquanto, né? Estou dando essas lives. Não sei até que ponto eu vou dar, porque é um pouco... Não é por eu querer ganhar adeptos, mas é um pouco triste às vezes ver que coisas fantásticas abordadas geram poucos seguidores, enquanto às vezes pessoas que falam coisas que visam muito mais impressionar, fazendo uso de questões do alto, às vezes tem um monte de adeptos, né? Sendo que as pessoas tratam de uma forma muito rasa, né? Cheia de regrinhas, falando sobre hierarquias, né? Falando sobre que está em contato com esses planos e tal, e coisas que causam muito mais impressão, né? Deixam as pessoas muito mais interessadas do que você ir direto na questão substancial. Então, às vezes eu fico um pouco triste ao ver isso, como as pessoas ainda não conseguem captar. E eu não falo isso só a respeito dos meus vídeos, né? Eu falo, existem pessoas fazendo coisas fantásticas aí, poucos, mas estão fazendo coisas formidáveis que não são percebidas pelas pessoas. A questão espiritual está sendo ainda muito tratado por pessoas que, de fundo, não estão vivendo a realidade do espírito num grau minimamente necessário. Então a pessoa meio que intelectualizou e criou uma nova metodologia para tratar de coisas que são do infinito, do eterno, do absoluto. Eu não vejo esse modo de atuação como o correto, né? Mesmo que seja bom para trazer algumas pessoas começarem a terem contato com isso, eu não vejo que isso vá muito além de um ponto, né? Talvez por isso seja extremamente difícil, né, as pessoas perceberem a grandeza de certas obras, né? Pietro Baldi, Huberto Roden, Abdruchin e outros escritos, né, igualmente fantásticos. É difícil, né? É muito, mas muito difícil as pessoas conseguirem compreender. Porque as coisas mais fantásticas são simples. Só que a gente precisa perceber essa simplicidade profunda, para não confundir com uma simploriedade, né, mundana. Uma coisa simplória e uma coisa simples são coisas muito distintas. E entre elas existe um oceano de complexidade que muitos ainda estão atravessando, dominado pelos processos mentais. Então eu venho tentando há muito tempo esclarecer as pessoas a respeito dessas questões. É algo que exige muito mais do outro a maturação interior, a abertura do coração, né? Mais do coração do que da mente, mas da mente também, para a pessoa começar a compreender, né? Inclusive a pessoa só vai poder chancelar mesmo uma coisa de estar aqui como realmente útil ou inútil se ela estiver aberta e se penetrar, né, nesse reino com sua vivência, refletindo, contemplando. Quem de antemão bate, né, faz uma análise mental e fala, isso serve, isso não serve, isso é besteira ou não, na verdade não tem o direito de fazer isso. Ela está fazendo um julgamento, um pseudo-julgamento. Ela está julgando, na verdade, a si mesma, porque ela está usando do seu aparato mental para avaliar. E quem usa do aparato mental para avaliar não consegue avaliar nada. Ela transmite a sua natureza, que é
de uma pessoa presa, né, tarada pelas coisas cerebrais. Então, essas observações de pessoas assim não valem nada, absolutamente nada. Observações que têm valor, que devem ser levadas em consideração, são daquelas que já estão nessa senda interior delas. Daí você pode até dialogar, falar, realmente isso aqui eu poderia trabalhar melhor assim, isso aqui ainda tem mais coisa a ser dita e tal, por aí vai. Eu conheço algumas pessoas que têm essa certa abertura. Daí vale, né? A gente se trata como iguais. Agora, pessoas que ainda não enxergam nada, as pessoas gostam, né, de rebater na hora, falando, isso segundo o pensador tal não tem sentido, a ciência não está falando isso, então, daí pega 500 referências e mostra, né? E daí pergunta, e você tem publicação? Pessoas que estão chafurdadas nas coisas da racionalidade, na consciência de superfície, como diria as palavras de sua voz, não na consciência volumétrica, né? Intuitiva, sintética. Então, é um esforço danado de tentar trazer essas coisas. E nesse ano eu me dediquei muito mais aos vídeos, né? Eu inaugurei a era de vídeos, palestras, né? Nesse ano de 2023. E eu venho tendo mais, não diria sucesso, né? Mas mais compreensão aqui na rede, né? Nas lives, no meu canal, do que no meio onde, a meu ver, isso deveria ter uma abertura, né? Deveria ter pessoas buscando, né, interessadas. Mas eu não vi isso, né? As pessoas estão tão drogadas hoje em dia, não drogados químicos, alguns até, de certa maneira, dependentes de algumas coisas, mas drogadas psiquicamente, que elas não enxergam um palmo à frente do nariz. Elas precisam sempre antes resolver milhares de burocracias, ler milhares de mensagens, e-mails, assinar documentos, fazer procedimentos ritualísticos, sejam acadêmicos, pedagógicos, burocráticos e de outros tipos, né? Rituais sociais, né? Um monte de coisas as pessoas vão levando porque elas vêm fazendo há muito tempo. E contra a inércia, né? Contra o subconsciente, né? Coisas que são praticadas há muito tempo, a gente não consegue vencer, a não ser que imprimamos um esforço hercúleo provindo da região do espírito para superar isso. É preciso ter coragem para fazer isso. É preciso ter a inteligência de perceber a realidade mais profunda. É preciso ter a bondade de querer se melhorar e ajudar os outros a se melhorarem. E isso é muito difícil mostrar para as pessoas. Então, eu faço esse vídeo aqui como um pequeno balanço, né, do ano. Eu venho também aqui desejar Feliz Natal, né, um bom ano novo para todos vocês. Se divirtam, descansem, mas, sobretudo, reflitam sobre os rumos da vida nesse planeta, de vossas trajetórias. Reflitam, contemplem as coisas simples, né? Tentem não se levar tanto pelas aparências, pelas ilusões. Sejam fiéis àquilo que vocês dizem ansiar tanto, né? Porque conquistar um plano de vida, né, mais alto exige a renúncia às coisas de um plano de vida mais baixo, né? Nesse sentido, é preciso ter um certo sacrifício, né? E os resultados não vêm na hora. Os resultados demoram anos, às vezes décadas, para surgir. Num mundo onde as pessoas querem ter sucesso em semanas, né, ou se não em dias, ou
poucas horas, do que adianta, então, falar de questões que exigem, às vezes, uma vida inteira de dedicação, ou anos, né? Ou um ano inteiro, ou 2 ou 5, de que adianta, né? Mas, no entanto, eu continuo falando isso, né? A minha vida vai sendo construída, né? Eu sinto, com o passar dos anos, que eu me sinto muito bem. Eu já falei aqui, né? Eu tenho pouquíssimos, né? Eu fui, de certa maneira, os contatos que eu tive, mesmo as pessoas mais boazinhas, que querem coisa melhor, estão sendo desfeitos esses laços, porque simplesmente eu estou numa trajetória toda única, né? E por mais que você tente algum ponto de contato, até mesmo assim as pessoas têm dificuldade em estabelecer uma relação. Então, apesar disso tudo, né, eu me sinto muito bem, né? Eu nunca me senti tão livre, né? Eu nunca senti que o futuro poderia ser mais radiante, a vida mais significativa. Justamente numa fase da vida onde eu estou praticamente perdendo quase todos os contatos, né? Os contatos familiares se restringem ao meu núcleo, né, familiar, meus pais, minha esposa, e daí eu tenho algumas pessoas que eu considero amigos, né, fazem parte do meu grupo de estudo, né, pessoas, uma ou outra que eu conheço que estão muito longe, né, uma longe e outra muito longe, mas o resto são pessoas colegas, né, às vezes nem colegas, conhecidos, né, de trabalho, né, no máximo. Eu trato as pessoas bem, respeito elas, né. Eu, ultimamente, no trabalho, depois de tudo que eu passei nos últimos anos, tentando costurar muito bem um monte de coisa interessante que eu queria apresentar às pessoas, estava disposto a dialogar, explicar, né, tomar um cafezinho, né, de 1 a 2 horas e explicar melhor, né, o porquê da importância disso, tudo mais. Depois de 2 anos de muitas tentativas infrutíferas, eu percebi que as pessoas não querem nem saber disso. Elas anseiam, alguns anseiam muito por isso, mas na hora do vamos ver, elas fogem, né? Elas fingem que isso é coisa de louco, né? Vamos tratar das coisas sérias e muito aí é irresponsável. Eu concluí, né? Tá bom, então. Então eu vou ficar mais nesses ambientes aqui, eu vou desenvolvendo minhas escritas, vou fazendo meus estudos, vou implementando, né, vivenciando essas realidades no meu trabalho, né, que a gente precisa vivenciar esse mundo do espírito estando aqui na matéria, né, mas eu deixo agora as pessoas em paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, comento uma coisa ou outra, mas eu não compartilho mais tanto dessas coisas fantásticas. Eu tenho um monte de coisa colada, né, na parede da sala, né, dos professores, coisas fantásticas, visando, né, que falam sobre vários assuntos, né, então, visando estimular, né, a pessoa a conversar. E eu vejo que poucos se interessam, né, eles não conseguem enxergar, é como se tivesse vazia, né, não tivesse nada postado, né, que nem quando eu jogava várias frases no início nas redes sociais. A pessoa via, às vezes falava, uou, que da hora, dá um joinha e acabou. A pessoa interpreta a coisa como algo para, vou te apoiar, que você soltou, legal. A pessoa não pensa que aquilo está transmitindo algo profundíssimo que está dentro dela. E se ela conseguisse acessar através de uma vida de dedicação, de disciplina, de coragem, de inteligência, ela conseguiria resolver todos os problemas da sua existência. Ela não interpretava essas coisas como uma coisa que você poderia mergulhar nela mesma a partir daquilo.
Ela interpretava aquilo simplesmente como uma coisinha do mundo. Ó, nossa, você é um cara espiritual, você é jóia e tal. Agora vamos lá, vamos comer as nossas linguiças, vamos aí fofocar, agora eu tenho reunião, vamos ver aquele jogo, vamos beber, vamos aí ver, tem a garotada aí, né? Vamos agora disso, né? Então, quer dizer, para as pessoas, né, muitas pessoas, você dá uma palestra de uma coisa fantástica, a pessoa fala, muito bom, essa 1 hora foi muito interessante. Agora, ó, talvez daqui a 3, 4 anos você dá mais uma e talvez eu apareça, vamos ver. Aí durante o resto das 8, 10, 20 mil horas entre esse intervalo, agora é as coisas do mundo só, né? Só a realidade. Mas não, a minha proposta é que essa 1 hora se transforme nas 8.000 e tantas horas do ano. Eu quero viver isso a todo momento, né? De todas as formas possíveis. Isso é a mensagem que eu transmito, né? Com meu modo de ser. Mas, infelizmente, parece que as pessoas não conseguem captar. A imensa maioria da humanidade não capta que é essa a ideia. Não é nem gerar seguidores. É o cara pegar esse princípio, checar com sua consciência e ver, né, se é razoável ou não aquilo que eu passo, se faz sentido. E a partir daí começar um caminho, onde daí nós iremos nos encontrar como iguais num plano mais alto, né? Não é uma relação de fã-clube, né? É uma relação de conexão de alma para alma. Mas as pessoas que estão vivendo no plano da racionalidade, elas vão tratar as coisas intuitivas como um tópico a ser aproveitado pelo ego. Infelizmente é assim. A pessoa rebaixa uma coisa do alto porque ela não consegue compreender as coisas do plano superior. Ela vive, ela adapta, né? Faz uma adaptação 100% às vezes, né? Quer dizer, não adianta. A pessoa tem que fazer um esforço também para interiorizar e tudo mais. Mas, assim, resumo da ópera, isso é o que eu vim fazendo nesse ano, né? Eu agora vou ficar mais nos vídeos, né, por hora, vamos ver até quando. E agora eu vou continuar dando as disciplinas de forma cada vez mais profunda, né, sem sair das coisas. Vou tentar ofertar meus cursos, né, que eu criei, teu grupo de estudo, e agora eu vou dar uma nova disciplina, né, na pós-graduação na área pedagógica. Eu vou fazer uma tentativa de introduzir o fator espírito lá. Vamos ver no que dá. E é basicamente isso, né? Eu não sou uma pessoa que busca mais essas coisas acadêmicas, né? Se surgir uma oportunidade de produzir um artigo, de fazer algum projeto de pesquisa, né, um pós-doc, talvez eu abrace, se houver sentido na coisa, mas se não, também, para mim, tanto faz como tanto fez. É mais uma caixinha, né, uma prisãozinha, que nem as outras prisões de várias igrejas, vários grupos, né, várias instituições, várias filosofias mundanas. É mais uma caixinha, né, uma prisão. Não é algo superior, como muitos querem passar. Então eu busco me melhorar como ser humano, né? Eu dou aula, então eu lido com seres humanos, né? E também transmito conhecimentos técnicos, né? Que se apoiam muito numa ciência. E então eu consigo trabalhar o fator, né, humano, né? Simultaneamente com a questão do conteúdo. Isso vem sendo interessante. E eu venho observando a minha vida, né, o desenvolvimento dela, e eu posso ir tirando várias conclusões. Hoje em dia,
é muito interessante, porque a internet possibilita a gente ter contato com coisa fantástica, né? Eu vejo vídeos interessantíssimos, né? Garimpando muito, né? De pessoas que vão mostrando estar, de certa forma, orbitando em torno dessa cosmovisão que eu repasso aqui, né? E venho estudando, né? Cada vez mais, porque são coisas tão profundas que você pode passar a vida inteira mergulhando nelas, e você ainda vai ver que você ainda conhece muito pouco da realidade, com R maiúsculo. Então, era isso, né, que eu tinha para falar aqui. No ano que vem, talvez eu volte, né, mas com alguns vídeos. O restante desse ano eu acho que eu me dou por encerrado. E eu desejo a todos, né, eu passo uma mensagem para todos para não desanimarem. Quem está nessa busca, né, iniciando ou já está nela há um tempo, não desanimem, que o mundo vai lhes tratar muito mal. Né? E quanto mais vocês exprimirem essas coisas através de seus atos, suas atitudes, né, suas palavras, sua vivência, mais o mundo vai tentar, às vezes, te sabotar. Né? Às vezes, contatos vão ser perdidos, muitas coisas acontecerão, acontecem para quem segue esse caminho. Mas esse é o caminho. Isso eu vos garanto. Então é isso, gente. Eu desejo a vocês um bom Natal, um bom Ano Novo, muita paz e a gente se vê por aí. Saudações fraternas a todos vocês.